Muito bom dia, tudo bem? Acordei um pouco inspirado hoje e vim gravar um vídeo cedinho para vocês. Na verdade, estava fazendo meu café ali, antes de levar minha filha na escola, e essa mensagem vinha na minha mente, no meu coração, assim, incomodando. Enquanto eu fazia o meu café ali, mais ou menos, ela se montou, porque até um problema que eu já passei muito na minha vida, né? E eu gostaria muito de dividir com vocês. É o seguinte: a palavra de Deus, todos nós sabemos que ela é viva e muitas coisas que aconteceram no passado, grande maioria das coisas, que às vezes a gente se pergunta até por quê, como, é porque Deus sabia que no futuro nós íamos precisar de instrução e deixou lá como exemplo. Eu quero falar hoje sobre o rei Saul e sobre Davi, sobre a atitude desses dois reis diante da falha. E olha que interessante isso é muito interessante pela questão de tamanho de pecado, tá? Intensidade de pecado. Porque quando nós paramos para analisar o pecado dos dois, o pecado de Davi e o pecado de Saul, o pecado de Davi, que é mais retratado na Bíblia, com o pecado de Davi com Batseba, e o de Saul de ter feito um sacrifício, uma oferta que não era para ele fazer, na nossa balança humana, o pecado de Davi pesa mais. Porque Davi não só cometeu um pecado de adultério, ele cometeu um assassinato, ele fez um complô para assassinar, para tirar a vida do cara, de Urias, né? Então, o pecado de Davi é muito mais pesado do que o de Saul. Mas por que no fim da carreira de Davi, quando Deus está dando instruções a Salomão, ele cita Davi como um homem segundo o coração de Deus? Um homem segundo o meu coração, um cara que eu me agradei. Por quê? E eu quero que você entenda isso. Que na nossa vida espiritual, não é sobre tamanho de pecado, sobre tipo de pecado, que nós temos que dar mais atenção. Mas é sobre a nossa posição em relação ao pecado. E isso é muito interessante. Bom, sem mais delongas, vamos lá. 1 de Samuel, capítulo 15. 1 Samuel, capítulo 15, é o evento, né, em que Saul ele acaba desrespeitando e desobedecendo a Deus. Ele vai a uma batalha contra os amalequitas, que a instrução era: devote a destruição, tudo. Ele poupa o rei e poupa o melhor das ovelhas e do gado. Ponto. Ele leva para um lugar para fazer um holocausto, para fazer um sacrifício a Deus. Samuel, o profeta e sacerdote, o homem que deveria fazer essa oferta, esse holocausto, demora a chegar. Provavelmente até proposital, né? Deus talvez atrasa Samuel. Ele demora a chegar e Saul toma a frente e faz algo que nem era para ele fazer. Tudo errado. Tudo errado. Bom, Samuel chega, confronta ele e diz: o que fizeste? O que é isso? Eu estou ouvindo ovelhas, estou ouvindo barulho de gado. Não era para devotar a destruição? Não, sim, mas é que os homens, os soldados e tal, Saul começa sempre a empurrar, sempre delegar a culpa, né, para outros. E Samuel diz assim, ó, assim o Senhor diz. Então Samuel ele dá a sentença para ele diz: o Senhor te rejeitou. Pequei, disse Saul, lá no versículo 24, no 15 e 24. Violei a ordem do Senhor, as instruções que tu me destes. Por quê? Tive medo dos soldados e os atendi. Então, Saul se preocupava muito com a posição dele em relação aos outros, ao que os outros iam ver, ao que os outros iam dizer. Saul queria impressionar com a sua postura de bom rei. Eu sou o cara, eu sou o líder. E agora essa mensagem começa a falar conosco, principalmente nós homens, ou líderes, ou pais de famílias, ou pessoas que têm cargos, responsabilidades ministeriais na igreja, enfim, comunidades, seja como for. Essa mensagem começa a falar mais conosco. Saul, ele começa a se preocupar muito com... Começa não, na verdade ele já tinha isso, né? É que isso é revelado para nós aqui. Se preocupar com a posição que ele tinha entre os outros. Então, nota que a preocupação maior dele não é essa. Não é assim: pequei contra Deus. O que eu faço para me redimir com Deus?
O que eu faço? Não. Samuel se virou para sair, lá no 27. Se virou para sair. Saul agarrou-se à barra do manto dele, o manto se rasgou. E Samuel disse: assim, o Senhor rasgou de você hoje o reino de Israel e o entregou a alguém que é melhor do que você. Aquele que é a glória de Israel não mente nem se arrepende, pois não é homem para se arrepender. E aí, gurizada, olha só. Saul repetiu: pequei. Mas olha a preocupação dele. O 15, versículo 30. Pequei. Agora, honra-me perante as autoridades do meu povo e perante Israel. Volta comigo. Samuel chamou ele de canto, foi lá e descascou. O teu erro é esse, assim, assim, assim. Ele se agarra, rasga a roupa de Samuel num ato de desespero. Samuel diz assim: o reino vai ser tirado de ti, vai ser dado a outro e tal. Qual a preocupação dele? Tá bom. Agora só assim, volta comigo, tá? Secando as lágrimas, eu imagino ele assim, se posturando de novo, talvez arrumando a capa de Samuel, né? Tá, Samuel, tá, deu. Volta comigo agora. Volta comigo diante das autoridades do povo, para que eu possa adorar o Senhor. E assim, pareça que tá tudo bem. Tá bem, Samuel fez isso. Desceu com ele. E Saul voltou na posição, depois de ter sido reprovado por Deus. Diante dos homens, Saul voltou a que posição? O rei Saul, o homem que não erra, o homem forte, o homem que toma decisões e o que ele falou está falado, está dito. Ele se preocupava com a aparência. Saul se preocupava com a aparência que iria demonstrar perante os outros. E quantos de nós às vezes se preocupa com a aparência? Eu tenho erros, eu tenho pecados, eu tenho falhas, mas ninguém pode ficar sabendo. Não, Deus o livre se alguém sabe. Já pensou? Vou citar algo hipotético aqui. O cara é pai de família, tem os filhos dele, cria com seriedade, tem o seu negócio, tem isso, tem aquilo. Daqui a pouco o cara se viciou em tigrinho. Tá perdendo tudo, tá botando dinheiro fora, tá destruindo a vida. Mas aí ele, no escondidinho, vai lá, botou mais um tanto de dinheiro fora. Ele seca as lágrimas e volta. Não, eu sou o cara, eu sou o pai de família. Aí ele veste um personagem que ele não é. Que ele não é mais. Aquele cara está derrotado por dentro, está se destruindo, está acabando, arruinando com a família, mas ele precisa manter uma postura de que ele é o cara. Até onde vai isso? Até quando vai isso? É óbvio que isso lá na frente vai cair e grande vai ser essa queda. Então, não haja assim. É por isso que Deus rejeita Saul. Porque Saul não só faz as coisas erradas, como ele quer manter uma postura de um homem que ele não é. Ele quer manter uma imagem de um cara íntegro, de um cara puro, que ele não é. Agora, em contrapartida, pessoal, olha isso, presta atenção nisso. Vai lá citar com a tua Bíblia, em 2 Samuel, segundo livro de Samuel, o capítulo é o 12, que aí vai falar do erro de Davi, o pecado de Davi com Batseba, mulher de Urias. E Deus usa o profeta Natã para ir até lá. O profeta conta uma história. Quem conhece o relato sabe, né? Diz: Senhor, rei, haviam 2 homens, um muito rico e um muito pobre. Fala das ovelhas e tal. E Natã consegue tocar no íntimo, na persona de Davi, que era um cara justo. E Davi se enfurece. Não, o cara que fez isso, o rico que fez o mal contra o pobre, ele tem que pagar. E pagar com a vida. Então Natã diz: esse cara é tu. Tá, até aí conhecemos a história. Mas qual foi a reação de Davi diante do pecado? Davi diz assim: pequei contra o Senhor. Na hora ele reconhece. Saul também reconheceu. Então, reconhecer, verbalizar é uma coisa. Mas olha mais pra frente, é decretado que a criança que foi gerada através daquele relacionamento indevido, essa criança não prevaleceria, não permaneceria viva. Então Davi implorou a Deus pela criança e jejuou, e entrando em casa passou a noite deitado no chão,
E agora aqui está para mim que é o máximo, se tu for ligar lá com outro texto, que quando Saul diz assim, Samuel, tudo bem, agora me honra diante das autoridades para provar que está tudo bem. Agora olha o que Davi fez, jejuou entrando em casa, passou a noite deitado no chão, e os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar-se do chão, mas ele não quis e se recusou a comer. Davi não estava nem aí por que os homens iam pensar. Davi não quis pagar uma de bom diante de uma plateia que o assistia. Davi sabia, cara, eu imagino Davi olhando para aqueles caras. Cara, olha o que eu fiz, olha o pecado que eu cometi. Eu não vou sair daqui, eu não vou comer, me deixa no chão. Tu entendeu a rendição de Davi? Agora olha só comigo, presta atenção. Eu comecei esse vídeo falando do tamanho do pecado. O tamanho do pecado de Davi foi muito maior do que o tamanho do pecado de Saul. Porém, Deus se agrada de Davi e não se agrada de Saul. Deus se agrada da oferta de Abel, do coração de Abel e sua oferta, e não se agrada da oferta de Caim, do coração de Caim e sua oferta. Então, nem o pecado, nem o sacrifício, as coisas não estão à frente do coração e da atitude de cada um de nós. Enfim, entenda, eu não estou dizendo aqui para você, cometa grandes pecados e deite-se no chão, arrependa-se. Você entende que não é isso, mas não tente ocultar as suas falhas, porque o ocultar as suas falhas vai fazer com que você perca o favor de Deus. E tem um detalhe, às vezes nós tentamos ocultar as nossas falhas pensando assim, bom, eu vou ocultar, que aí ninguém vai saber, e eu vou ter uma melhor imagem. Meu amigo, Samuel chega, chama Saul de canto e leva ele lá para cima. Tu acha que os oficiais do exército de Saul não suspeitaram? Saul tá tomando um xixi. Será que não? Aí vem Samuel e diz assim, cadê Agag, o rei que vocês pouparam? Ah, tá ali, Samuel pega e dá um fim. Será que o povo não percebeu? Saul disse que não era para fazer nada com esse cara, e agora chega Samuel e faz. Será que o povo não percebeu que tinha algo errado? Meu querido, minha querida, se você está vacilando, se você está pisando na bola, se você está fazendo erros, tentando ocultar da sua família, dos seus filhos, não te preocupa, alguém sabe. Escapa daqui, escapa dali, alguém sabe. E quem sabe, e quem vê, às vezes está vendo que você está se tornando um Saul, e está se endurecendo, se inchando, se inflando diante de uma situação que você precisa se esvaziar, se humilhar e não ocultar. Eu não estou dizendo para você assim, bom, você está pecando, você está errando, faz um vídeo, expõe na internet. Olha só, dei um calote no mercadinho do seu Zé, não paguei. Não é isso, eu não estou falando disso. Mas entenda que você precisa assuma com pessoas da sua confiança, converse, mostre que você realmente está arrependido, que você precisa mudar. Não tente ser arrogante, porque isso na vida real isso não funciona. Talvez na sua cabecinha pequena, porque nós temos uma cabecinha pequena, você acha que ocultando o que é, transparecendo uma imagem de homem forte, homem duro, que você vai ganhar confiança das pessoas. Não vai. E talvez se ganhar vai ser só por um tempo. Logo, logo isso cai. E isso não é o problema de cair, meu amado. E caiu e revelou quem tu é. Ah, olha que vestido. Não é. O problema é Deus te olhar como ele olhou para Saul. E vê em você um cara que parece que não se arrepende dos seus erros, das suas falhas. Vira e mexe e cai na mesma falha. Beleza, eu também. Eu também sou um pecador diário. Eu também vira e mexe e caio na mesma falha. Mas nós precisamos reconhecer que nós não podemos nos inflar como Saul. Assuma, peça ajuda, mostre a Deus que você precisa mudar, que você quer mudar. Esse é um conselho do dia, isso aqui precisa ficar registrado. Tomara que Deus tenha falado contigo, onde quer que você seja, qual for a área, sendo qual for a área do teu pecado, do teu erro, da tua queda. Todos nós temos uma fraqueza em alguma área. Vira e mexe, caímos no mesmo erro. Um vício, uma fraqueza, um deslize, tu tem o teu, eu tenho o meu. Nós precisamos conhecer isso.
Só que a partir de agora, tente lidar com o teu problema de forma diferente. Tenta lidar com o teu problema como Davi e não como Saul. E lembrando que Deus não está se importando muito com o tamanho e com o tipo do teu erro. Deus está preocupado com a tua relação com Ele e com o teu abrir de coração para com Ele. Amém? Então tá, espero que Deus tenha falado contigo. Um bom dia e até uma próxima.